Ei meninas, sejam bem-vindas! E a gente tá aqui pra falar sobre um assunto muito importante, que muito provavelmente está impedindo você de tratar a síndrome do ovário policístico da forma correta, que são os mitos que envolvem a SOP. 6 mitos da síndrome do ovário policístico que muito provavelmente estão impedindo você de tratar corretamente a SOP. É até difícil a gente classificar os mitos que envolvem a síndrome do ovário policístico entre o mito mais comum, o mito mais propagado, o mito mais popular, para o mito menos popular, porque eu acho que a síndrome do ovário policístico, ela é por si só uma doença que é envolta de muitos mitos, né? Desde a forma como a gente é diagnosticada até a forma como a gente é orientada de forma incorreta com relação ao tratamento, muitas vezes é bombardeado por mitos. Então é difícil aqui eu selecionar só 6 mitos pra gente conversar, mas eu vou tentar falar dos principais, tá bom? Mito número 1. Coloquem aí, mito número 1, anticoncepcional trata SOP. Eu acho que esse é o pioneiro, é o campeão, é o que a gente mais tem que falar, mais tem que propagar, mais tem que levar realmente de informação para as mulheres com SOP, porque muitas mulheres acreditam que ao usar o anticoncepcional elas estão de fato tratando a síndrome do ovário policístico, quando isso não é verdade, né? Anticoncepcional não trata a SOP. E por que a gente tem que propagar muito essa informação? Porque ao usar anticoncepcional, muitas coisas acabam acontecendo. Por quê? Muita gente não sabe, mas o anticoncepcional é um agravante de uma condição chamada resistência à insulina, que acomete até 94% das mulheres que têm SOP. Então, a chance de uma mulher que tem síndrome do ovário policístico ter resistência à insulina é incrivelmente maior do que ela não ter, né? 94% das mulheres têm, então qual é a chance de você ter 94%? Muitas e muitas mulheres têm resistência à insulina, muitas delas não sabem que tem, ou nunca foram diagnosticadas, ou nunca foram orientadas da forma correta. O anticoncepcional agrava a resistência à insulina e essa mulher se torna, então, diabética com mais facilidade, né? Em menos tempo. Então, o diabetes aparece mais cedo e de uma forma mais agressiva pelo uso do anticoncepcional. Esse é um agravante. Mas o que também acontece com a mulher que acredita que anticoncepcional trata a SOP? O anticoncepcional, ele mascara boa parte dos sintomas da síndrome do ovário policístico, né? Quando a gente usa o anticoncepcional, a gente tem a produção de hormônios do nosso ovário suprimida e ocorre um bloqueio na função ovariana. A consequência desse bloqueio é a interrupção, né, do processo de ovulação e das alterações normais, hormonais de um ciclo menstrual comum, e a consequência disso é a supressão dos nossos hormônios. Então a mulher acaba deixando de ter ovário policístico, ela sangra regularmente, né, nos intervalos das cartelas, e alguns sintomas estéticos algumas vezes são melhorados. É 100% das mulheres que deixam de ter sintomas quando usam anticoncepcional? Não. Tem mulher que mesmo usando anticoncepcional tem sintoma, mas em muitas delas esse sintoma fica mascarado. Então melhora a queda de cabelo, melhora a acne, melhora o excesso de pelos. Com os sintomas mascarados, essa mulher deixa de apresentar sintomas. E é o sintoma que serve para o nosso corpo sinalizar pra gente que existe algo de errado que precisa ser corrigido. Então, se você tem sintoma, você se incomoda, você vai atrás de uma solução. Se você não tem sintoma, muitas vezes você acredita que não tem problema nenhum e que nada precisa ser feito. E aí a consequência disso é que enquanto o anticoncepcional está agindo mascarando os sintomas, a SOP está, na verdade, piorando. Ela está, na verdade, se agravando, porque ela não está sendo tratada. Segundo mito, que eu acredito que as pessoas ainda pensam muito e acaba atrapalhando desde o diagnóstico até o tratamento, é que o melhor médico para tratar e diagnosticar a SOP é o ginecologista. E na verdade não é esse o melhor médico, não é essa a melhor especialidade para fazer o diagnóstico e o tratamento da síndrome do ovário policístico, porque não é uma doença do nosso ovário. Na verdade, a síndrome do ovário policístico é uma doença hormonal. Síndrome, gente, vem de conjunto, né? O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. E no caso da síndrome do ovário policístico, ela vem de um conjunto de alterações hormonais. Alguns desses hormônios que se apresentam alterados, de fato, são produzidos no nosso ovário. Mas a mulher com SOP, ela também apresenta alterações hormonais de hormônios produzidas por outras glândulas. Então, tem mulheres que têm alterações de tireoide, de suprarrenal, de pituitária e muitas, a grande maioria, tem alterações de hormônios metabólicos que atuam no nosso metabolismo de carboidratos, que é o caso da resistência
resistência à insulina. Então, o ideal não é que a gente procure um ginecologista para fazer o diagnóstico, o acompanhamento e o tratamento da SOP, mas sim um médico endocrinologista, porque é o endócrino que vai ter um conhecimento mais geral sobre os outros hormônios que podem estar alterados na SOP. Inclusive, a síndrome do ovário policístico é uma doença de exclusão. A gente só pode ter diagnóstico de SOP quando a gente exclui a possibilidade de ter outras doenças, de ter outros problemas de saúde que se manifestam da mesma forma que a SOP se manifesta. E o único médico que é capaz é o médico ginecologista. Tá? Então, não que a gente não deva ir no gineco, a gente deve ir no gineco. O ginecologista é um médico fundamental para a saúde da mulher. Terceiro mito: dieta low carb trata a SOP. Muita gente acredita que o melhor a se fazer para ter o tratamento da síndrome do ovário policístico é cortar carboidrato, é seguir uma dieta low carb, é pegar uma dieta low carb que não tem farinha, que não tem açúcar, que não tem sequer aveia e começar a aplicar que a SOP vai melhorar. E por que isso acontece, gente? Porque quando a gente sai por aí cortando tudo, corta carboidrato, corta farinha, corta açúcar, tira pão, tira massa, não pode comer biscoito, não pode comer bolo, não pode comer nada, a gente acaba, inevitavelmente, aumentando a ingestão de proteína e de gordura no nosso dia a dia. Porque a gente só tem 3 macronutrientes na nossa alimentação: carboidrato, proteína e gordura. Se você tira qualquer um desses, os outros 2 vão inevitavelmente aumentar, porque senão você morreria de fome, né? E em uma pessoa que não tem síndrome do ovário policístico, essa é uma conduta boa até para emagrecer, é uma estratégia que a gente pode usar no processo de perda de peso. Mas na mulher que tem síndrome do ovário policístico, a gente não pode esquecer que a gente tem alterações hormonais e metabólicas. O metabolismo funciona de uma forma diferente. E o que acontece? A mulher que tem síndrome do ovário policístico, que ingere muita gordura, que consome muita proteína, ela vai ter um aumento de colesterol, que já é um indício da síndrome do ovário policístico. A mulher com SOP já tem uma tendência maior a ter colesterol elevado. Ter colesterol alto nos gera problemas e pode ser grave. Então, o nosso corpo, quando identifica que o colesterol está aumentando, ele faz o quê? Ele procura meios de diminuir esse colesterol. Naturalmente, é um mecanismo de defesa do nosso corpo. É uma resposta involuntária do nosso organismo. Só que uma das formas da gente diminuir colesterol é usar esse colesterol para alguma coisa. E os hormônios androgênicos, ou seja, hormônios de característica predominantemente masculina, são produzidos através de colesterol. Ou seja, o colesterol, ele é precursor de hormônios androgênicos. Quando o nosso corpo identifica que o nosso colesterol está aumentando, o que vai acontecer? Ele vai se usar desse colesterol para gerar mais hormônios. E aí, a gente vai aumentar os hormônios androgênicos e os sintomas vão piorar. Vamos lá, quarto mito: ovário policístico é o mesmo que SOP. Quem aqui já acreditou nisso? Porque isso é extremamente comum e é extremamente perigoso. Por quê? Para se ter síndrome do ovário policístico, você não precisa ter ovários policísticos. Nem todas as mulheres com SOP têm cistos nos ovários. Existem mulheres que têm SOP que nunca tiveram nem terão ovários policísticos. Elas terão SOP por alterações hormonais e sintomas estéticos junto com ciclos menstruais irregulares. Mas ela não tem, nunca vai ter, nem não existe para ela ovário policístico. Ao mesmo tempo que a mulher que tem ovário policístico não necessariamente tem a síndrome. Se ela tiver só o ovário policístico, não tem alteração hormonal, não tem sintoma estético, menstrua todo mês certinho, tem ovulações regulares, ela não tem síndrome do ovário policístico. Ela só fez o exame, talvez em um período folicular do ciclo, onde tem o recrutamento de folículos, ou ela tem ovários policísticos que não acarretam a um problema de saúde necessariamente. Então, a mulher que descarta o diagnóstico da síndrome do ovário policístico por não ter ovários policísticos, ela pode agravar muito o quadro metabólico dela, trazendo consequências da SOP não tratada por simplesmente ignorar que ela é portadora da síndrome. A gente já vai falar de mais um mito que impede muito as mulheres de tratarem a SOP e é perigosíssimo, que é tirar os ovários cura a síndrome do ovário policístico. Esse mito, ele é muito atrelado ao se acreditar que ovário policístico é SOP, ou se acreditar que não ter ovários policísticos é sinônimo de não ter SOP. Porque muitas mulheres, elas acreditam piamente que quando elas tiram os ovários, elas deixam de ter a síndrome. Como se o problema da SOP fosse ter ovário policístico, e não é. O ovário policístico, ele só está policístico porque esses cistos se formaram em consequências das alterações hormonais da SOP. Então, na verdade, o ovário, ele tá te trazendo um sintoma, ele não é o problema. Um exemplo para vocês entenderem o que eu tô dizendo. A síndrome do ovário policístico causa queda de cabelo. É um sintoma da SOP, não é? É a mesma coisa que eu virar pra vocês e falar assim: ah, você tá com queda de cabelo por conta da síndrome do ovário policístico? Raspa o cabelo.
que a SOP vai estar curada. É a mesma coisa. Então, a partir do momento que você está buscando tratar a SOP pelas suas causas, você tem que ir nas causas e não nos sintomas. E falar que a SOP tem cura também é um mito. Então, mais um mito que tem a ver com a questão do tirar os ovários cura a SOP, mas a grande verdade é que a SOP não tem cura, nenhuma cura, não existe cura, não se conhece a cura para síndrome do ovário policístico, assim como não se conhece a cura para nenhuma outra síndrome. A gente tem dezenas de síndromes, nenhuma delas é tratada. A gente sabe que a partir do momento que a pessoa tem uma síndrome, ela vai ter para sempre. Com a síndrome do ovário policístico, não é diferente. Se você tem síndrome do ovário policístico, você vai ter para sempre. O que difere a SOP das outras síndromes? A SOP, gente, ela tem uma vantagem incrível, que é o fato de você pode ser portadora de síndrome do ovário policístico e se tornar assintomática. Ou seja, se você trata a SOP da forma correta, se você segue os 6 pilares de tratamento, implementando os 6 pilares na rotina da forma adequada, você vai se tornar assintomática, você consegue reverter os seus sintomas. O cabelo para de cair, a pele não fica mais oleosa, a acne não surge mais, os pelos param de crescer. A mulher que tem sobrepeso e obesidade, ela vai emagrecer. A mulher que não tem sobrepeso e obesidade, ela pode ter hipertrofia, ela pode ter aumento da massa muscular e do volume corporal. A mulher que sofre com as manchas escuras na pele vai deixar de ter essas manchas. A mulher vai ser assintomática. Ela vai fazer ultrassom, os ovários vão estar limpos, não vai ter cisto. O ciclo menstrual dela vai vir regularmente, todos os meses, certinho, dentro dos intervalos adequados do ciclo menstrual regular. E ela vai continuar tendo síndrome do ovário policístico mesmo assim. Dentre esse mito, né, junto com esse mito da SOP tem cura, a gente tem, se quando você engravidar você é curada, se você não tem mais sintoma, então você não tem mais a síndrome. Existem vários ditados e frases faladas de forma incorreta dentro desse mito. Então o importante é saber que não existe cura. SOP não tem cura. E ainda que você esteja sem nenhum sinal e sintoma, você continua tendo SOP. Gente, eu já falei de 6 mitos, né? Anticoncepcional trata a SOP, ginecologista é o melhor médico para o diagnóstico e tratamento, dieta low carb trata a SOP, ou cortar carboidratos trata a SOP, ovário policístico é o mesmo que síndrome do ovário policístico, tirar os ovários cura a SOP e a SOP tem cura. Então todos esses são mitos que a gente precisa entender, né? Precisa desvendar e precisa principalmente orientar as pessoas que ainda acreditam nisso de que não é verdade, que isso é um mito, isso precisa ser combatido.